Sejam muito bem-vindos! Neste vídeo, nós repercutiremos o 34º Encontro Monárquico Nacional que ocorreu em São Paulo, dia 13 de julho de 2024. Este encontro reuniu monarquistas das mais longínquas regiões do nosso Brasil. Representando o Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, esteve o senhor chanceler Dr. Bruno Helmuth. O chanceler encontrou com Sua Majestade por direito, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. A palestra de destaque da manhã foi a palestra do professor Lucas Lancaster, na qual ele conta um pouco sobre São Luís e sobre a importância deste rei medieval na proteção da cristandade e na referência de exemplo de como deve ser um monarca. Da importância de São Luís e resultado dessa importância culminando em seus descendentes, que são hoje nossa família imperial. E convidando já o nosso próximo conferencista, o professor Lucas Regis Severino Silva, uma grande autoridade sobre a história da igreja, escritor, mestre em Direito, graduado em História, autor do livro São Luís, Rei da Coroa de Espinhos, e também do livro Santo Antônio e a Crise Aniele. Por favor, tenha a palavra. Vossa Alteza Imperial, no presente, eu peço desculpas logo de início pela minha voz, estou saindo de uma gripe, mas o tema que me foi proposto por tratar hoje é São Luís, paz e combate no reinado do grande rei medieval. É um tema que me é muito caro, em razão da minha pesquisa a respeito da vida do reinado deste, que é sem dúvida, na minha opinião, pelo menos, o maior rei da história cristã. E, inclusive, nós iremos retroceder alguns séculos em relação à conferência anterior do professor Evandro Pontes, retroceder no século XIII, uma época que, pelo menos julgo eu, mais feliz. Dom Bertrand Validei, quando disse que naquela famosa passagem de Leão XIII, tempo houve que a filosofia do Evangelho governava os estados, etc. Ele fala dos bons ofícios entre o sacerdócio e o império, o poder espiritual e o poder temporal. Ele falava de uma época identificável na história, que foi a cristandade, que de fato existiu no seu apogeu entre os séculos XI e XIV. Na parte da tarde, nós tivemos a palestra de Sua Alteza Real, Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança, em um vídeo à distância, na qual ela ressalta a importância da Constituição de 1824 e a estabilidade que foi pela Constituição garantida no nosso período monárquico. Altezas imperiais e reais, senhoras e senhores, para mim é sempre uma alegria participar dos encontros monárquicos, mesmo de longe. Sinto saudades não só do sol do Brasil, como também do acolhimento caloroso dos brasileiros, e especialmente do senso de união e valores que sempre encontrei nos círculos monarquistas. Infelizmente, nós não teremos o vídeo de Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe do Grão-Pará, Dom Rafael de Orleans e Bragança. Na hora da transmissão, o vídeo ficou indisponível, por isso, fiquem atentos à página do Pró-Monarquia para acompanhar de perto o que Sua Alteza Imperial e Real disse sobre a Constituição. E garanto a vocês que, aos que tiveram a oportunidade de ouvir o discurso de Sua Alteza Imperial e Real, podem confirmar a vastidão de conhecimento sobre estabilidade constitucional que nos foi concedida por meio do vídeo do Príncipe do Grão-Pará. Seguindo a rodada de palestras, o historiador Armando Alexandre dos Santos discursou sobre a importância do papel moral na vida dos príncipes, sobre o papel que as dinastias depostas ocupam e sobre o chamado
que as dinastias depostas, como a dinastia de Orleans e Bragança, e as dinastias reinantes, possuem diante do povo. Palestra, professor Armando Alexandre dos Santos. E o padre Renato, por favor, para compor essa mesa. Escolhemos uma oração, primeiramente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Rogai por nós. Alteza Imperial Real, Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, Reverendíssimo Padre Renato, Dr. Helmut, vendo o Sr. Dr. Helmut e vendo outros aqui antigos, que participaram da campanha do plebiscito de 1993, eu recordo uma coisa que certamente o senhor se lembrará, e que outros que participaram tiveram a glória, a honra de participar como nós daquela epopeia, infelizmente desviada, nós sabemos bem por que razões. Nós que somos daquele tempo ouvíamos naquela época alguns jornalistas da grande imprensa que zombavam dos ideais monárquicos. E eles zombavam fazendo uma piadinha muito sem graça. Diziam assim: monarquia eu até aceitaria, desde que eu fosse o rei. É uma piadinha muito sem graça, mas que mostra uma profunda ignorância do que é ser um rei, do que é ser um príncipe. É gente que acha que ser rei, que ser príncipe, é viver apenas numa posição confortável, prestigiosa, cheia de prazeres, cheia de mordomias e sem responsabilidades. Quem pensa assim não entendeu nada, absolutamente nada, do que é a monarquia, do que é ser rei, do que é ser príncipe. E o tema que me foi pedido que explanasse aqui nesta nossa conversa é deveres morais de um verdadeiro príncipe em relação ao seu povo. Foi o príncipe Dom Bertrand que pediu que tratasse, que explanasse esse assunto. Para nós entendermos bem o que são, quais são, de que natureza são esses deveres, nós vamos precisar fazer uma pequena digressão histórico-jurídica. É uma recordação histórica com alguns aspectos, com algumas pinceladas, algumas considerações de ordem jurídica. Nós poderemos entender bem o que é a verdadeira cruz de ser príncipe, um príncipe à altura da sua missão, com responsabilidade, e que sabe que um dia vai ser julgado por Deus com um rigor especial. Porque, como diz o padre Antônio Vieira, citando um trecho da Escritura, eu já não me lembro bem, um trecho da Escritura, os poderosos serão poderosamente atormentados. Padre Renato talvez se lembre qual é o trecho da Escritura que diz isso. Livro da Sabedoria. Então, quem ocupou uma posição de especial destaque na sociedade humana, a essa pessoa Deus pedirá contas com um rigor especial. É verdade que também o prêmio será especial, mas o rigor que será julgado será especial. E o príncipe continuamente deve ter diante dos olhos essa perspectiva. Somente isso, considerado com seriedade, já é suficiente para fazer da vida de um príncipe um verdadeiro martírio, um verdadeiro holocausto. Vamos tratar do assunto. O senhor Armando Alexandre dos Santos
ainda nos contou um pouco sobre a lealdade dos brasileiros que escolheram por partir ao exílio com a família imperial, ao ficar no Brasil despótico republicano. A história de muitos países registra exemplos de fidelidade heróica a monarcas, a dinastias despojadas de seu trono. Aqui mesmo no Brasil, quando foi proclamada a República, houve um número muito grande, bem considerável, de famílias que se autoexilaram, que foram para a Europa, porque não queriam ficar no Brasil republicano. Foi grande o número de famílias que foram morar na França, em Portugal, em outros países da Europa, porque não quiseram ficar no Brasil. Algumas dessas famílias deixaram descendência em outros países. Até hoje, na França, existe uma espécie de colônia de originária dessas famílias. São várias famílias. Falando ainda no caso do Brasil, eu não posso deixar de lembrar, eu sou de Piracicaba. Em Piracicaba nós temos uma ponte sobre o famoso rio Piracicaba, e essa ponte foi construída pelo famoso engenheiro Dr. Rebouças. Dr. Rebouças era um negro baiano, engenheiro, foi o que fez aquela maravilhosa estrada de ferro de Curitiba até Paranaguá. Era um grande engenheiro. Quando foi proclamada a República, ele não quis ficar no Brasil. E ele foi para a Europa no mesmo navio em que a família imperial estava sendo exilada. Ainda mais impressionante, enquanto exemplo de lealdade para com a família que perdeu o trono no Brasil, eu gostaria de lembrar o depoimento de Gilberto Freire, numa obra dele que eu recomendo muito aos senhores. É um livro interessantíssimo chamado Ordem e Progresso. Nesse livro, Gilberto Freire registra o fato de que depois da proclamação da República, muitos negros, antigos escravos, se recusavam a trabalhar como empregados assalariados em fazendas cujos proprietários haviam aderido à República. Vejam, negros ex-escravos podiam precisar desse trabalho para se manter e manter as suas famílias, mas tinham essa nobreza de alma e, por fidelidade à dinastia despojada, recusavam o emprego. Bom, essas manifestações de fidelidade heróica, elas têm, evidentemente, uma grandeza moral, têm um mérito muito elevado, são dignas da nossa admiração, do nosso apreço, realmente são encantadoras. Caminhando para o final do encontro, foi apresentada a importância da agenda digital do Pró-Monarquia, o ativismo monárquico de diversos grupos por meio das redes sociais, e o Dr. Bruno Helmut, representando o Rio de Janeiro, discursou sobre a importância do WhatsApp e como esta ferramenta pode unir os diversos grupos monarquistas do Brasil e, sob a liderança do Pró-Monarquia, encaminhar os ideais de restauração. Vamos falar sobre as redes sociais, no caso, o WhatsApp, não é? Nós vamos ver agora o Dr. Bruno Helmut. O Dr. Bruno Helmut é, há muitos anos, presidente monárquico do Rio de Janeiro, e que tem toda a atividade lá. E é o médico de família, na família integral no Rio de Janeiro, que tem entrado na assistência primorosa e comovente a Dom Antônio agora. Foi duas vezes por dia no hospital, segue todos os medicamentos e informa todo dia que telefone. Mas também, além disso, o Dr. Bruno Helmut tem atividades para esse diagnóstico como todo, e uma das quais foi conseguir que a Prefeitura do Rio de Janeiro aprovasse por unanimidade a denominação do centro da cidade do Rio de Janeiro, o Centro Velho, como Centro Imperial. Isso se deve ao Dr. Bruno Helmut. Portanto,
Quero a doutora Bruna, das realizações da Raiz. Alteza Imperial Dom Bertrand, vereador do júri, reverentíssimo Padre Renato, da imagem monarquistas. Eu pedi para dizer umas breves palavras, eu serei rápido, apenas para complementar a apresentação do Matheus Guimarães, que falou sobre as ferramentas na mídia social, né? Particularmente YouTube, Facebook, Instagram e tal, mas não falou sobre o WhatsApp, que eu acho que é a ferramenta mais utilizada no Brasil por todo mundo, né? E nós, lá no Rio, tivemos, então, a ideia de criar um grupo de WhatsApp de líderes nacionais. A princípio, estariam nesse grupo os chanceleres ou presidentes dos círculos das capitais estaduais. Não precisa ser tão limitado assim, mas nós procuramos iniciar dessa forma. E, naturalmente, no centro de tudo para a monarquia. Isso permitiria que as informações, tudo que parte para a monarquia, passasse para todas as lideranças assim mais rápido. Eu acho que seria bom para todos. Seria isso. Bom, e a distribuição dos vídeos, seja de qual canal, seja do canal do Circo Monárquico, para a monarquia e outros, tem uma importância muito grande, porque eles tendo muita visualização, eles passam a ser monetizados. Isso é importante para todo o movimento, né? Obviamente. É isso que eu quero. Muito obrigado, doutor Bruno Helmut, colaborador ideal monárquico, digamos assim, de muitas e muitas décadas. Por final, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, nosso imperador de júri, discursou em breves palavras sobre a importância de unirmos a nossa fé e a nossa moral à atividade política. E não só isso, discursou sobre a importância que a instituição religiosa, como a Igreja Católica, possui na sociedade ao direcionar a bússola moral. E, ao mesmo tempo, ressaltou que as tarefas temporais cabem ao Estado, enquanto as tarefas de fé e salvação das almas, à Igreja. Da nossa Santa Fé. E eu costumo insistir num ponto que é fundamental. A única solução que existe para os problemas do Brasil, qual é? A restauração da cristandade. Sócrates, o filósofo grego, em certa ocasião, ele perguntava, estava uma crise muito grande, os filhos perguntaram para Sócrates: o que devo fazer para voltar a ser felizes? Sócrates respondeu simplesmente: façam aquilo que faziam quando eram felizes. Restaurem a cristandade, restaurem a monarquia. E nós somos monarquistas. Não penso que é a melhor forma de governo, mas sobretudo que é a forma de governo melhor reflete o governo de Deus na nação. E mais respeito, essa ordem força o eu em reação de tudo. Analogia primária de toda a sociedade, qual é? Família. O pai é rei, a mãe é rainha, os filhos são brasileiros. Mas esse é um modelo que eles marcam para uma família, por uma fazenda, por uma pequena indústria, com artesanato, etc. É a estruturação familiar da sociedade. E a solução é exatamente a restauração familiar da sociedade, de acordo com a lei de Deus, respeitando a lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus. Santo Agostinho, exatamente, mas uma nação, uma região, uma nação, respeitando 10 mandamentos da lei de Deus. Que problemas haveriam? Nenhum. Compare um banco
vai no carnaval com uma procissão. Na procissão da marca São Guarda, para andar o culto, etc. E tudo bem com a federação. Vai no carnaval sempre sair assassinatos, crimes, brigas, etc. Sem contar. Essas passeadas têm que ser, eu acho que é um beijo para São Paulo. Então, a única solução para nós é a restauração do chancelário monárquica. Sobre o disciplinar familiar, prestando pelo nosso Senhor, Nossa Senhora Aparecida, que é a rainha do Brasil, que vai funcionar aqui, e nos ajude, nos abençoe nessa epopeia que nós temos, trazer o Brasil de volta. Essas riquezas gloriosas que nos foram trazidas, traçadas pela divina providência, desde toda a eternidade. A monarquia não é uma volta atrás, é uma retomada de uma vocação gloriosa, que é a vocação do Brasil como uma nação de liberdade e santidade. Com essas palavras, pensei e convido a todos que participem desse nosso batalha para despertar uma monarquia que se torna da alma da imensa maioria dos brasileiros. A todos, muito obrigado e até o próximo simpósio nacional e aos vários simpósios locais que devem ser realizados nesse próximo ano. Encontros monárquicos são importantíssimos para a aproximação dos monarquistas com a família imperial, para o alinhamento dos propósitos definidos para a restauração e para o compartilhamento de sabedoria e conhecimento. Fiquem atentos, porque em breve, aqui no Rio de Janeiro, acontecerá o nosso encontro monárquico, o Encontro Fluminense, 4ª edição. Meu muito obrigado. Viva Dom Bertrand! Viva o Brasil!